Olá, meus irmãos. Nós vamos, no dia de hoje, buscando nos interiorizarmos, e para isso nós vamos buscando a figura do nosso irmão maior Jesus. Então, neste momento, nós vamos nos sintonizando, lembrando da figura do nosso irmão maior, e vamos buscando a presença dos nossos amigos espirituais, nossos amigos individuais, nossos mentores. Vamos buscando a presença dos mentores responsáveis por este canal. Vamos buscando a presença dos nossos amigos espirituais, dos espíritos superiores que estão sempre conosco, nos auxiliando, nos intuindo, nos dando força nos nossos momentos de necessidade. E vamos buscando a nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela para que nos envolva com seu manto de luz, de amor, dando-nos paz, serenidade, muita calma. E dessa forma nós vamos chegando até a presença do nosso Pai Maior, a quem nós agradecemos a oportunidade da reencarnação, a quem nós agradecemos a oportunidade da vida. E vamos pedindo a toda esta equipe espiritual para que possa estar conosco nesse nosso momento de reflexão e que possamos, acima de tudo, termos a coragem de olharmos para dentro de nós mesmos, de olharmos para os nossos defeitos e que consigamos combater os nossos maiores vícios, que consigamos combater as nossas maiores dificuldades, que consigamos, enfim, combater a nós mesmos. Que o amor de Jesus possa estar presente nos nossos corações, não só no dia de hoje, como em todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde, então, ou bom dia a todos. Nós estamos aqui hoje, com esta proposta para refletirmos sobre um tema que todos nós já conhecemos ou convivemos com alguém que fala muito sobre isso, que são os anjos. Então hoje a gente vai pensar um pouquinho, quem são os anjos? Da onde surgiram esses anjos? Como que Deus criou os anjos? Então a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. E para essa reflexão, eu utilizei o livro do Pentateuco Kardeciano. O Pentateuco Kardeciano são as 5 obras de Allan Kardec, que ele decodificou. Então, a primeira obra que ele decodificou através do Espírito da Verdade foi o Livro dos Espíritos, Então, os espíritos foram ditando para ele, as respostas às questões que ele fazia, e o Allan Kardec levava as mesmas questões a diversos grupos, e as respostas eram a mesma, o que a gente entende, que a espiritualidade é uma só. Então,
ele decodificou primeiramente o Livro dos Espíritos, decodificou o livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, decodificou o Livro dos Médiuns, decodificou o Céu e o Inferno, a Gênese, que eu acho que não, Gênesis eu não falei, são 5 livros que nós chamamos de Pentateuco Kardeciano, né? Então, Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. Então, hoje nós vamos falar sobre o Céu e o Inferno, o livro Céu e Inferno, e vamos tratar sobre o tema os anjos. Hoje a gente vai fazer uma reflexão. Quem são os anjos? Por que esses seres são anjos? Da onde vieram os anjos? Então, os anjos, segundo o Espiritismo, essa é a nossa reflexão de hoje, esses anjos, eles são almas, ou espíritos que são criados como todos os espíritos. Esses anjos são espíritos que foram criados como nós, simples e ignorantes. E aí nós temos uma oportunidade de vivenciar a nossa jornada evolutiva. E nessa nossa jornada evolutiva, nós vamos adquirindo diversos conhecimentos, porque a gente vem simples e ignorantes, e nós não temos conhecimento do que é o bem, do que é o mal, nós não temos conhecimento de nada disso, nós somos ignorantes. Porém, à medida em que nós vamos reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando, a gente já vai falar o objetivo dessas diversas encarnações, nós vamos adquirindo diversas habilidades, e uma dessas habilidades é a consciência do bem e do mal. Então, a gente vai adquirindo essa consciência do que é o bem e o mal devagarzinho, de acordo com as nossas experiências, que nós vamos passando, e a gente sai de lá do Pai, simples, ignorante, e vem aqui para a crosta, para os mundos terrenos. É óbvio, queria só fazer uma outra observação, Nós vivemos em um planeta de uma galáxia imensa. E eu queria deixar uma reflexão aqui, Será que nessa galáxia que é imensa, teria vida somente no planeta Terra? Vamos pensar. Então vamos voltar lá. Saímos de lá do Pai, simples e ignorantes, e viemos para os mundos terrenos para traçarmos uma jornada. Que jornada que é essa? Nós vamos encarnar e desencarnar, encarnar e desencarnar, encarnar e desencarnar, para voltarmos ao Pai. Porém, essas nossas encarnações e desencarnações acontecem por quê? Para que a gente possa ir aprendendo, além de adquirir conhecimentos, além de adquirir vivências, nós vamos nos apurando, digamos assim, para voltarmos ao Pai, porém voltarmos quase que perfeitos. Então a gente sai do Pai simples, vem para esses mundos, vamos aprendendo muitas coisas boas e vamos aprendendo coisas que também não são tão boas assim, E a gente vai adquirindo uma coisa, além das habilidades, nós adquirimos uma coisa chamada livre-arbítrio. Então, com o livre-arbítrio, o que é o livre-arbítrio? É a nossa capacidade de escolha. A gente aprende a escolher. Então, eu posso escolher o que for bom para mim, como também posso escolher aquilo que não é bom por conta do meu livre-arbítrio, Então, eu vou tendo essa jornada para voltar para o Pai, que é essa jornada de encarnação e desencarnação, para voltar para o Pai,
eu vou conhecendo muita coisa e eu tenho o meu livre-arbítrio para escolher entre o bem e entre o mal, né? Porém, eu preciso pensar o seguinte, né? Se eu escolher o mal, por exemplo, eu vou atrasar o meu crescimento nessa jornada evolutiva. Essa jornada evolutiva é a oportunidade que eu tenho de ir aprendendo diversas habilidades para poder ir me apurando, como eu coloquei, e me moldando, ir me modificando. A esta modificação, nós damos o nome de reforma íntima. Então, a gente vai mudando, nós vamos nos transformando intimamente para quando chegarmos ao Pai, chegarmos numa condição de espíritos puros, de espíritos bons, né? Porque a gente vai aprendendo muita coisa que não é legal. E qual é a ferramenta de trabalho para o meu crescimento? Quando nós estamos, vamos pensar numa escola, quando eu entro numa escola, para que eu saia da escola com um diploma, eu tenho uma ferramenta, que é o estudo, a dedicação, os exercícios. Então, o estudo é a minha ferramenta que vai dar lá no futuro este meu diploma que depois eu vou usar lá no mercado de trabalho, coisa e tal. Agora, aqui no caso da evolução, vim do Pai, vim para os mundos materiais, e eu vou voltar ao Pai, vou crescendo para voltar ao Pai. Qual é a ferramenta que eu preciso utilizar para esse crescimento? É o trabalho, né? Então, o trabalho, esta oportunidade de trabalho, é para todos os espíritos que o Pai cria, porque Deus cria espíritos incessantemente. Deus não para de criar espíritos, né, dessa condição simples e ignorantes, e a gente vai trabalhando para voltar ao Pai, para que nós nos tornemos seres mais evoluídos, né? A gente vai trabalhando por esta nossa evolução, por este nosso crescimento, né? Então, o trabalho, ele é fundamental nesta nossa jornada, né? O trabalho remunerado? Não, o trabalho que eu faço pelo meu irmão, o trabalho que eu faço pelo meu próximo, porque o remunerado eu já estou recebendo, né? O trabalho eu já recebo a minha remuneração. Agora, o trabalho pelo meu próximo tem uma outra visão, porque eu só consigo me reformar intimamente quando eu olho para o meu próximo e percebo as necessidades que o meu próximo tem e me coloco na condição de auxiliar. Auxiliando a quem precisa, eu vou melhorando e apurando os meus sentimentos. Por exemplo, a pessoa que é extremamente egoísta, ela nem enxerga a necessidade do outro, porque ela está preocupada em olhar para si mesma, né? Então, quando nós vamos olhando para o nosso próximo, olhando as pessoas que estão ao nosso redor, nós conseguimos ter uma ferramenta melhor apurada para ir eliminando os nossos defeitos. Então, e no lugar desses defeitos, nós vamos colocando virtudes. Então, eu vou eliminando o egoísmo e coloco a humildade no lugar, eu vou eliminando o orgulho e coloco virtudes no lugar, né, desses defeitos que nós carregamos aí dentro de nós, né? Então, o trabalho, ele é para todos, porque ele é uma ferramenta de crescimento, né? E eu queria convidar vocês agora para imaginar uma escada. Vamos imaginar uma escada onde nós temos os diversos degraus a serem subidos. Então, vamos pensar que nós estamos aqui embaixo, né? A gente tem que subir toda a escada
e vamos pensar que lá em cima, no topo da escada, está o nosso Pai. Então, o nosso objetivo é subir a escada para chegarmos lá perto do nosso Pai, que é o momento em que nós seremos espíritos mais evoluídos, espíritos melhores, espíritos superiores. Então, essa é a nossa jornada, essa é a nossa caminhada. Todos nós temos a mesma oportunidade. Então, todos nós temos a mesma escada a ser traçada, a ser transcorrida. Né? Todos nós podemos passar por essa jornada. E se a gente for fazer um paralelo da escada com uma estrada? Então vamos pensar em uma estrada onde eu tenho uma cidade para chegar. Se eu estiver viajando numa estrada para chegar num determinado lugar, e se eu apertar o acelerador, o que vai acontecer? Eu vou chegar mais rápido, né? Nesse lugar. Agora, se eu ficar fazendo paradas nessa estrada, né? Paro, sei lá, para comer, depois eu paro de novo para tirar uma foto, depois eu paro de novo por algum... Eu vou chegar naquele objetivo? Sim. Eu vou chegar na cidade? Sim. Porém, eu vou demorar um pouco mais. E é exatamente isso que acontece com a nossa jornada. Eu vou chegar no final da estrada. O tempo de caminhada só depende de mim. Então, se eu apertar o meu acelerador, eu vou chegar no final da escada mais rapidamente. E se eu ficar fazendo paradas, eu vou ficar estacionada nos degraus e eu vou chegar no final da estrada? Vou sim, porém vai demorar um pouquinho mais, né? Então todos nós temos essa oportunidade de traçar a estrada, de fazer o nosso percurso dessa nossa jornada. Agora, se a gente ficar parando, né? Ou seja, cada vez que eu opto, lembra do livre-arbítrio? Cada vez que eu opto em fazer o mal, eu fico parada no mesmo degrau. Eu só vou avançar o degrau quando eu enxergar que o caminho é o bem. Então, quando eu faço o bem, eu vou subindo a minha escada. Eu vou subindo a minha escada, além de ir tendo a oportunidade de trabalhar os meus defeitos, né, os quais eu carrego já há um bom tempo. Agora, se eu ficar parando, eu vou estacionando nos degraus da minha escada. Porém, tem uma coisa muito boa, né? Nós não retrocedemos, o espírito, ele não volta. Então, se a gente para na nossa caminhada, nós não retrocedemos, nós não voltamos para trás, né? A gente fica estacionado no mesmo degrau. Qual é o nome disso? Justiça divina. Por que justiça divina? Porque esta oportunidade é dada para todo mundo. Deus não dá privilégios para ninguém. Ninguém tem nenhum privilégio. A oportunidade que ele dá é a mesma para todas as pessoas. Então, todos nós temos essa jornada, todos nós temos essa caminhada, todos nós temos essa estrada para subir. Então, a oportunidade, ela é dada para todas as pessoas, né? Não existe diferença. Qual é a diferença? É que nós vamos usar o nosso livre-arbítrio para acelerar a nossa evolução ou não, né? Ou
ou ficar patinando, patinando, anda um pouquinho, para, anda um pouquinho, patina, anda um pouquinho, para, né? Então, isso está nas nossas mãos, essa aceleração para o nosso crescimento individual, ele está nas nossas mãos, está na mão de ninguém, né? E no livro do Céu e Inferno, ele traz também uma observação sobre o livre-arbítrio, né? Lembra que eu falei? Todos nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher qual é o caminho que nós queremos percorrer, qual é a estrada, né? Eu quero ir numa estrada e chegar direto ao meu objetivo, ou eu quero ir numa estrada onde eu vou ficar parando, né? Eu tenho o livre-arbítrio para escolher, né? Então, no livro Céu e Inferno tem um trechinho, se vocês me derem licença, eu quero colocar que diz assim: eis a lei que deve constituir a vossa norma de conduta, a lei do livre-arbítrio. Ela só pode levar-vos ao fim. Tudo que lhe for conforme o bem é bem, e tudo que lhe for contrário ao bem é o mal. Tendes inteira liberdade de observar ou infringir essa lei, e assim sereis os árbitros da vossa própria sorte. Então, o que ele quer dizer? Né? Que nós somos livres para escolhermos entre o bem e o mal. Então, tudo aquilo que nós escolhemos de bom é bom para nós mesmos. E tudo aquilo que nós escolhemos de ruim vai ser ruim para nós mesmos, né? Então, essa é a lei do livre-arbítrio. Eu posso escolher o que eu quiser. E aí ele termina falando que cada um é árbitro da sua própria vida. Cada um decide o caminho que quer seguir, né? Eu posso seguir o caminho do mal ou eu posso seguir o caminho do bem, o que eu quiser. Porém, tendo claro o seguinte, né? Se eu ficar comprometida com coisas que não vão avançar a minha evolução, vai atrasar o meu crescimento. Eu é que vou perder com isso, né? Então, eu posso escolher entre o bem e o mal, né? Mas porque Deus, um parênteses, né? Deus não criou o mal. Deus não criou o mal, Deus só criou o bem. Porém, infelizmente, nós, como temos o livre-arbítrio, nós é que acabamos nos divorciando do bem e indo para o caminho do mal, e infelizmente a gente atrasa a nossa evolução. Isso, por quê? Por que eu faço isso? Porque nós somos ainda crianças. Perante a espiritualidade, é isso que nós somos, crianças. A criança, você até fala para ela, não põe o dedinho no fogo porque vai te queimar, vai doer. Quando é que ela aprende a lição? Quando ela põe o dedinho no fogo e quando machuca. A criança quer andar por caminhos que não serão bons para ela e a gente segura, né? Não deixa ir, e aí a criança chora e faz aquele escândalo, tudo, né? Bate o pé porque ela quer aquilo, porque ela não tem noção de que algumas coisas são ruins para a vida dela. E nós somos assim também, nós somos crianças perante os espíritos superiores. A gente bate cabeça porque quer bater, né? Porque nós ainda somos ignorantes nas nossas escolhas. E, infelizmente, nós acabamos sofrendo, né? Por nossas próprias ações. Tem aquele ditado que diz, né? O que é que você quer colher? É o que você vai plantar. Se eu planto flores, eu vou colher flores. Agora, se eu plantar espinhos, o que é que eu vou colher?
Então, nós ainda somos infantis, nós ainda somos crianças. É por isso que a gente precisa aproveitar essa oportunidade que Deus nos dá de utilizarmos uma coisa chamada inteligência. Deus nos deu a inteligência. Para quê? Para que nós possamos utilizá-la nos nossos momentos de necessidade. E além da inteligência, Ele nos deu uma coisa chamada prece. Nós podemos fazer as nossas preces, pedir ao nosso anjo da guarda, pedir ao nosso anjo guardião, pedir a esses seres aí que nos auxiliam e os quais agora nós vamos entender quem são esses seres aí que nos auxiliam, né? Então, finalmente, quem são os anjos? Quem são os espíritos superiores? Diante de tudo isso que a gente conversou até agora, né? Esses espíritos superiores ou esses anjos são seres que já passaram por essa jornada que nós estamos passando agora. Eles já vivenciaram essas questões que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Então, são seres que já tiveram a oportunidade de sofrer, de aprender, de refletir, de sentir a dor, de escolher entre o bem e o mal. Eles já passaram por tudo isso, né? E através dessas vivências, esses seres também foram se apurando e foram se melhorando, né? Então, diante disso, eu queria fazer uma pergunta, né? Será que um dia nós também chegaremos a ser anjos ou espíritos superiores? Sim, sim. Todos nós, porque a oportunidade é dada para todos. Então, todos nós temos a oportunidade de traçarmos essa jornada, de passarmos por essa escada, de transcorrermos esta estrada. Então, a oportunidade é dada para todos. Então, os anjos ou espíritos puros são seres que já passaram por esta caminhada. Por isso que hoje eles são, nós dizemos que são espíritos puros. Eles já conseguiram chegar a este grau de perfeição. Né? A gente não vai avançando, crescendo, se melhorando, até chegar na perfeição. Então, os espíritos puros ou os anjos já chegaram, passaram por todas essas etapas que nós estamos passando hoje e chegaram à perfeição, já atingiram o grau de perfeição. Mas como? Que percurso que eles fizeram para chegar neste grau de perfeição? Primeira coisa, trabalhando, né? Trabalhando por si, olhando para o nosso próximo, auxiliando quem precisa. À medida que nós auxiliamos, nós também vamos enxergando os nossos defeitos e vamos nos depurando. Então, a primeira coisa, qual é a ferramenta de trabalho para este crescimento? O trabalho. A primeira ferramenta, né, é o trabalho. Segundo, se reformando, né, fazendo a reforma íntima. Como que eu consigo fazer a reforma íntima? Me conhecendo. Olhando para dentro de mim, enxergando os meus vícios, os meus defeitos,
me conhecendo, que à medida que eu vou me conhecendo, eu vou eliminando os meus defeitos, eu mesma. E tudo isso ocorre num processo natural, viu? Não é, eu preciso trabalhar para isso, fazer terapia. Não, isso ocorre num processo natural. Então, trabalhando, fazendo a reforma íntima, seguindo os passos de Jesus, seguindo o Evangelho. É aí que eu vou basear minha reforma íntima, né? Então eu vou olhar para Jesus, que é o nosso maior modelo, e vou tentar imitar os seus passos. E devagarzinho isso vai se incorporando na gente, incorporando, até chegar um momento em que nós vamos amar como Jesus amou de verdade. Então, isso vai se tornar automático, né? Então, esses espíritos são espíritos que já traçaram essa jornada, já traçaram este caminho e já conseguiram chegar a um grau de perfeição tal, né, que não conseguem ficar na ociosidade. Será que quando os espíritos se tornam perfeitos, eles conseguem ficar ociosos no plano espiritual? Não, não ficam, não dá. Né? De novo, vamos traçar um paralelo. Né? Quando a gente vai fazer um passeio, para um lugar muito bacana, o que nós queremos? Se o lugar é muito bacana, se nos toca, nós queremos levar os nossos amigos, os nossos familiares, nós queremos as pessoas conosco. Aqui é tão gostoso que eu quero voltar e trazer a minha família. O mesmo acontece com a espiritualidade superior. Quando eles chegam num grau de perfeição tal, eles não conseguem ficar lá parados. O que eles fazem? Eles voltam para nos puxar. Eles voltam para nos ajudar a crescer. E nós pedimos auxílio para esses anjos, para esses espíritos superiores, quando nós queremos crescer, quando nós queremos mudar. É a eles que nós pedimos esse auxílio. Então, esses são os anjos. Agora, nós pedimos o auxílio, eles estão aí para nos ajudar, coisa e tal, mas o trabalho para esta evolução, o trabalho ele é individual, ele é meu. Os anjos ou os espíritos puros, eles vêm me auxiliar, eles vêm me dar apoio, mas eu preciso querer. É a mesma coisa. Eu quero auxiliar a população de rua. Eu quero ir lá ajudar a população de rua, dar lanche, conversar com a população de rua, tal. Mas eu não quero sair dentro da minha casa porque está muito frio, por exemplo. Como é que eu vou ajudar sem sair de casa? Então, aí a espiritualidade superior é aquela que vem, força, Marcélia, força, para que você possa enfrentar este frio e ir fazer o seu trabalho em benefício do seu próximo, né? Então, esse é o papel, né, desses nossos amigos espirituais, né? Mas o trabalho é de cada um. O trabalho é nosso, né? Então, apesar de vivermos em uma sociedade, né, o trabalho ele é individual. Então, se eu quiser avançar, não adianta eu pensar assim, eu não vou trabalhar em benefício do meu próximo porque minha mãe não quer ir, ou porque meu marido não quer ir. Não importa. O trabalho ele é individual, cada um trabalha por si. Então, se as outras pessoas não quiserem ir, não quiserem participar do trabalho, problema das outras pessoas, né? Eu vou cuidar de mim, né? Eu vou buscar
o meu crescimento espiritual, né, através da oportunidade que o Pai me dá. Então, cada pessoa deve investir no seu próprio crescimento. Não dá para eu investir no crescimento da minha mãe, não dá para eu investir no crescimento do meu marido, não dá. Cada um vai investir no seu próprio crescimento, usando essas ferramentas que a gente está citando, né? Então, a melhoria, ela é individual. A gente precisa, muitas vezes, eu gosto de chamar isso de egoísmo bom. Bom, eu vou olhar para mim, para o meu umbigo, e vou entender que eu preciso melhorar intimamente. Esse trabalho sou eu que tenho que fazer, ninguém vai fazer por mim. Então, esse é o egoísmo bom. O que eu vou deixar? Eu vou deixar o exemplo das minhas ações. É isso que vai ficar. É o exemplo. Então, através da minha melhoria individual, as outras pessoas vão vendo, né, que eu estou mudando, que eu estou me tornando um ser mais paciente, mais tolerante, mais fraterno. E aí as outras pessoas vão observando isso e vão se contagiando, né, com as minhas ações, e vão começando a se olhar também. Então, a única coisa que nós deixamos é este exemplo, né? Então, lembrando que a gente precisa valorizar demais essa oportunidade, né, que o Pai nos dá, que é a oportunidade da reencarnação, de vir para cá, para ir passando por essas diversas experiências, porque aqui a gente tem vivências extremamente significativas, né? A gente se sente na pele, né, cada coisa pelas quais nós passamos. E quando nós estamos desencarnados, né, é o nosso momento de consciência, né? É o nosso momento que nós vamos estudar, planejar a nossa próxima encarnação, né? Então, a gente precisa aproveitar essa oportunidade, a oportunidade em que nós estamos aqui, né? E viver bem, né? Aproveitar a nossa caminhada e o nosso trajeto, buscando aí o nosso crescimento. Então, todos nós temos uma jornada a ser cumprida, todos nós, né? A diferença entre nós e os espíritos superiores é que eles já cumpriram, né? E hoje eles se colocam nessa condição de estar aqui novamente, nos auxiliando, nos amparando, nos dando força para que a gente possa cumprir essa jornada, né? Para que a gente possa chegar também neste grau de perfeição, neste avanço, né? Que nós possamos crescer, né? Na nossa jornada evolutiva e nos tornarmos cada vez melhores, né? Então, a gente entende aí, né, quem são esses anjos, né, que foram criados pelo nosso Pai, né? Então, são esses espíritos superiores, né? E todos nós também um dia seremos anjos. Eu tenho certeza absoluta que quando isso acontecer, a gente também não vai conseguir ficar parado, a gente também vai querer voltar para auxiliar quem necessita, né? E será que vai ter campo? Ou melhor, será que vai ter mercado de trabalho para todo mundo? Sim, né? Porque lembra que a gente comentou que Deus não para de criar. Deus cria incessantemente. Ele não para de criar espíritos. E Deus cria incessantemente. Ele não para de criar mundos. Nós vivemos em uma galáxia.
com diversos planetas, né? Vivemos estou falando de uma única galáxia que nós conhecemos, com diversos planetas. E eu queria perguntar para vocês, será que nesses diversos planetas não existem vidas também? Será? Será que poderia existir essa exclusividade de vida somente no planeta Terra? Não é para a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? Porque talvez nos outros planetas não exista vida da forma que nós conhecemos, né? Porque os nossos conhecimentos, eles são tão limitados, né? Tão pequenos, né? Que nós, quando se fala de vida em outros planetas, quando se fala de outros corpos, para a gente é difícil imaginar, né? Porque os nossos conhecimentos são poucos, são limitados, né? Então não é tudo que nós conseguimos ter a compreensão, né? Mas nós conseguimos compreender que Deus não cria seres privilegiados, não cria, né? Deus nos dá condição de vida a todas as pessoas. A jornada é a mesma para todas as pessoas, né? As oportunidades são as mesmas para todas as pessoas. Basta que nós saibamos aproveitá-las, né? Não existe ninguém privilegiado, né? Todos nós temos o caminho, né, a ser percorrido. E esses nossos irmãos superiores já conseguiram percorrer e estão aí para nos auxiliar. A lição de hoje, ela tem um outro trechinho que diz, né, que Deus não teve necessidade de criar seres privilegiados, isentos de obrigação. Ou seja, todos nós temos a oportunidade de trabalho. Todos nós temos. Todos, o trecho continua, né? Todos, antigos e novos, adquiriram as suas posições na luta por mérito próprio. Ou seja, quem está numa condição melhor, vou dar 2 exemplos, né? Se a gente pensar na vida material, quem está numa condição melhor, porque com certeza veio de uma jornada aonde soube investir nas oportunidades e hoje está numa condição melhor. Quem está numa condição que não é muito boa, né, é porque hoje está tendo a oportunidade de investir na sua própria jornada. Então, eu gosto muito de uma frase que diz assim, que não existe acasos, existe oportunidades. Não existe acaso, não é por acaso que eu tenho esta vida hoje, que eu tenho esta família hoje, que eu tenho este trabalho hoje, nada é por acaso. Está me sendo dada a oportunidade de vivenciar experiências que vão me fazer crescer, experiências que vão acrescentar a mim, Marcélia, enquanto indivíduo, enquanto espírito. Então, está me sendo oportunizado no dia de hoje diversas experiências para que eu possa crescer. Então, ninguém chegou em nenhum lugar, nenhum patamar, sem lutar, sem investir em si mesmo. Ninguém. O que a gente precisa é investir com sabedoria, né? E aí o trecho diz que
todos nós somos filhos das nossas próprias obras. Então, é a tal da semeadura e da colheita. Todos nós somos filhos das nossas próprias obras, ou seja, todos nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então a gente precisa observar, o que eu estou plantando no dia de hoje? Porque o que eu estiver plantando é o que eu vou colher no dia de amanhã. O que é que eu estou plantando? Eu preciso observar, né? E ele termina assim, né? Desse modo completa-se com igualdade a soberana justiça do Criador. Olha essa palavra, igualdade. Né? Nós falamos isso o tempo todo. Deus nos dá oportunidades iguais a todas as pessoas. Sabe por quê? Porque Deus é bom e justo e extremamente misericordioso. Então a oportunidade, ela é a mesma para todas as pessoas. É a mesma. Então basta que a gente saiba utilizá-la bem. O que os anjos e os espíritos superiores fizeram na sua jornada, né? Foram utilizando as oportunidades, né, bem, até chegar nesse grau de perfeição, né? Podemos fazer igual? Sim. Todos nós podemos fazer igual, podemos nos tornar espíritos, podemos não, iremos, né? Nos tornar espíritos superiores, né? Mais cedo ou mais tarde, porque o tempo, quem vai decidir somos nós mesmos, né? Mais ninguém. Então, cabe a boa utilização do nosso livre-arbítrio, né? E isso cabe a nós mesmos, a ninguém. Né? Deus, ele é justo. Né? Então, essa é a lei de justiça e essa é a lei de igualdade. Então, a oportunidade é a mesma para todas as pessoas. Né? E Deus é misericordiosamente bom e justo, né? Porque ele deixa assim, não conseguiu aprender agora, nessa encarnação, eu vou ter uma próxima oportunidade. Né? Eu vou ter a oportunidade de reencarnar e fazer melhor. Não aprendeu ainda? Mas eu tenho uma próxima oportunidade. Eu vou poder fazer melhor. Sabe por quê que Deus nos dá essa oportunidade? Porque Deus nos criou. Mas nós somos espíritos imortais. Né? Então, nós vamos, como eu falei, né? Encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando. Cada vez que a gente volta, é uma nova oportunidade. Se a gente não aprendeu, a gente tem uma oportunidade novamente. Se não aprendeu, tem outra oportunidade. Até a gente aprender. E aí, quando a gente aprender, com toda certeza, nós não vamos nos conformar e ficar quietinho lá, né? Ah, vou ficar aqui curtindo a vida no plano espiritual. Não. Nós não vamos conseguir. A gente vai querer voltar para auxiliar quem necessita. Né? Então, que possamos, neste momento, pedir aos anjos, que possamos, neste momento, pedir aos espíritos superiores que nos deem sabedoria, para que possamos aproveitar cada momento, cada oportunidade fraterna, que possamos auxiliar a todos aqueles que necessitam, que possamos agir sempre em favor do bem e que nós tenhamos sempre o discernimento para isso.
Então, neste momento, usando essa ferramenta que eu falei, que a nossa maior ferramenta de trabalho é o trabalho. A maior ferramenta para o nosso crescimento é o trabalho. Então, neste momento, nós vamos usar o trabalho. Como? Com a força do nosso coração, com a força do nosso desejo. Então, neste momento, nós vamos desejar. Vamos desejar que haja o bem universal. Vamos desejar que haja o bem para todas as nações. Que todos os corações possam ser preenchidos com o amor de Jesus. Que todos os lares possam ser preenchidos com o conhecimento de Jesus, com este amor fraterno, com essa luz, que possa haver harmonia em todos os lares e em todos os planos dos nossos irmãos encarnados, desencarnados, que todos possam sentir o grandioso amor e a fraternidade e a harmonia do nosso irmão maior Jesus. Eu gostaria de agradecer imensamente essa oportunidade que me foi dada e que possamos brevemente estarmos juntos, refletindo sobre os ensinamentos do nosso irmão maior Jesus, refletindo sobre os ensinamentos do nosso Pai, sobre as nossas vivências. Que o amor de Jesus possa estar em todos os corações, não só no dia de hoje, como em todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.